Beleza, tá o nosso grupo aqui acompanhando e desenvolvendo, né, a terceira parte do nosso trabalho. O grupo é composto pelo Alexander, eu, Rodrigo, né, e Vitor. E a gente vai estar falando aí sobre a implementação do algoritmo genético com múltiplos objetivos, né, respondendo algumas questões aí que foram levantadas, né, para desenvolvimento. É importante, é interessante a gente observar também essas questões do múltiplo objetivo, né? Por que que a gente está falando sobre isso? São situações onde a gente tem aí, por exemplo, algumas metas a serem atingidas, né? Até mesmo como é dita nessa introdução, algumas metas precisam ser atendidas, né, ao mesmo tempo e deve ser levado em consideração também um conjunto de restrições em cima disso, né? Então, eu tenho algumas metas, eu preciso selecionar alguns indivíduos dentro de um grupo, né? Eu preciso atingir algumas metas em cima disso, porém são levantadas algumas restrições a serem levadas em consideração, né? Então, quando a gente fala de múltiplos objetivos, a gente pode associar esse contexto, tá? O Vitor ele vai estar explicando agora para a gente as questões do algoritmo, o que foi levantado em cima das questões pedidas pelo professor, para a gente entender um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então eu vou começar aqui pelas perguntas, né? E à medida que a gente for passando, a gente mostra talvez o código, o processo que a gente usou. Então a primeira pergunta é: descreva detalhadamente como foi implementado o algoritmo NSGA2, o método de borda e o AHP. Então, o algoritmo no todo, né? Ele é muito similar ao que a gente vem fazendo desde a primeira etapa. A primeira coisa que a gente faz, né, é criar uma população. A população criada, metade de indivíduos totalmente aleatórios, com genes totalmente aleatórios, e metade com os genes controlados, né, para que os indivíduos caibam dentro da mochila, para a gente, entre aspas, adiantar o processo de evolução. Quando a gente entra no loop aqui de evolução, a gente vem para essa função de evolve aqui, e ela, a primeira coisa que ela faz, né, é fazer a classificação dos indivíduos. Então, ela organiza o nosso cromossomo aqui, o que seria o nosso indivíduo, tendo aqui qual que seria o, a dominância, né? Se ela seria dominância 0, dominância 1 e assim por diante. A gente armazena também os valores de peso, utilidade e valor, né, do indivíduo, para que fique fácil aqui, a gente tenha tudo dentro do indivíduo. E, por fim, o próprio indivíduo, né? Então, a gente tem três seções aí dentro do indivíduo para a gente trabalhar com todos os dados ali dentro dele. Depois a gente chamou NSGA2, que aí ele vai classificar, né, esses indivíduos, né, conforme a dominância. Então, se a gente olhar aqui a função de NSGA2, ele faz um loop, né, na verdade, um loop dentro do outro para comparar o indivíduo desse primeiro loop com todos os indivíduos da população nesse outro loop. E aí a gente verifica, né? A gente tem aqui o total do peso, utilidade, valor do indivíduo que a gente tem aqui em cima e também para o indivíduo que a gente está comparando. E aí aqui a gente vai comparar. Se a gente tiver a utilidade maior ou igual da utilidade do indivíduo sendo comparado e o valor menor ou igual, né, a gente então entende que esse indivíduo foi dominado, né? Que o nosso objetivo só para não perder aqui, esse indivíduo aqui foi dominado, né? O indivíduo de comparação. E é nesse indivíduo, no index 2 aqui, que a gente incrementa a dominância, né? Então, como o objetivo é aumentar a utilidade e diminuir o valor, a gente faz essa comparação de menor a igual, maior ou igual para a utilidade, menor ou igual para o valor. E aí, né, se o indivíduo que está sendo comparado com o indivíduo de cima, digamos assim, for pior em algum desses casos, ele vai ser incrementado para ele ter a frente de parede dele vai ser um número maior, né? Então, no final, quando a gente ordenar, ele vai estar para o final da fila. E aqui embaixo, a gente fez
uma tratativa aqui para quando o indivíduo passar da, do tamanho da mochila, né, o peso for maior do que o peso da mochila, a gente colocar ele lá para o final da população para que ele tenha poucas chances ou seja eliminado, né? Consequentemente, muito provavelmente ele vai ser eliminado da próxima geração. Depois de fazer isso, a gente tem a reprodução da primeira seleção. A seleção a gente faz com o método de ranking. Então, a gente faz um ranking pelo Pareto, pelo cada item que a gente tem de Pareto. E aí, depois de ter o Pareto, a gente selecionou um item dentro dessa frente de Pareto, um para homem e um para mulher, né? Então, só para deixar claro, a gente faz duas seleção de ranking. Aí a gente tem dois ou iguais, né? Ou dois paretos diferentes. Aí a gente escolhe um indivíduo de cada uma frente dessa para fazer o cruzamento. Então, depois da seleção, a gente faz o cruzamento com crossover de 2 pontos. É aquela questão, pegar o início de um pai, o meio do outro e o final do pai, do primeiro pai. E aí a gente tem a mutação aqui, e a mutação ela segue uma porcentagem aqui de 5%, e a reprodução ela está em 100%, né? Acabei não comentando, mas a gente tem uma porcentagem para a reprodução também. Beleza, feita a reprodução e a mutação, a gente entra na, na nova população, a gente concatena os pais com os filhos, faz de novo a classificação, depois a gente aplica o NSGA2, a gente ordena e aí a gente pega os indivíduos que estão no topo, né, até a quantidade de cromossomos que a gente vai ter na nova população. E eu acho que é isso aqui a resposta da 1, né? E alguma coisa de código. E o que a gente se baseou, né, foi essa imagem aqui que o professor passou para a gente na aula, né? Toda a etapa está descrita nessa imagem. Todo o processo, na verdade, né? Então, vamos para a segunda aqui. Escreva como ficou a configuração do cromossomo, os operadores de mutação e população. Bom, já falei um pouco, mas vou passar aqui na questão da configuração do cromossomo. A gente tem aqui um array, e dentro desse array a gente tem outros objetos, a gente pode falar dessa forma, né? O primeiro item aqui é a frente de Pareto, então, por exemplo, frente 0, frente 1, 10 e assim por diante. Ela fica aqui nessa posição para a gente conseguir ordenar, fica mais fácil, na verdade, né, para a gente ordenar por essa primeira posição aqui. Depois a gente tem aqui um array, ó. Aqui tem até que colocar entre chaves aqui, né? Aqui, isso aqui seria um outro array, um array dentro do array, né? E esse array vai ter o peso total, a utilidade total e o valor total. E por fim a gente tem o indivíduo, né? Cada cromossomo, os seus zeros e uns aí. Então, os operadores de mutação e cruzamento eu já passei, já conversamos. E agora na terceira questão, exibe os indivíduos retornados na frente de Pareto, o valor de cada objetivo e tal. Então, esse aqui é um exemplo de uma das nossas execuções, né? A gente teve alguns indivíduos aqui, se não estou enganado, 14 indivíduos com dominância zero, e a gente teve, nesse caso aqui, foi curioso, até por isso a gente escolheu, todos, depois de aplicar o método de borda, né, todos as somatórias aqui deu o mesmo valor, né? Então, assim, aonde um indivíduo era melhor, por exemplo, na utilidade, ele era pior em valor, e aí, quando foi feito esse balanço aí do método de borda, a gente chegou aqui nos indivíduos todos iguais, entre aspas, né? Então, esse aqui seria exemplos, né, de indivíduos que a gente encontrou. Há um detalhe que eu coloquei aqui que o algoritmo ficou um pouco mais pesado, a gente não teve o mesmo resultado das primeiras etapas, porque eu acredito que é porque a gente executou menos tempo, né? Menos gerações. Isso é até o conteúdo aqui da questão 4, né? Se a gente comparar o resultado da primeira etapa, segunda e da terceira, na primeira e na segunda etapa a gente teve resultados muito parecidos, né? Para não dizer igual. Tanto na primeira quanto na segunda, em algum momento a gente achou esses
esses itens na mochila, né, com esses valores aqui. A gente tinha aqui era a nossa maior, esqueci até a palavra que a gente usava, né, quando a gente soma e divide, né, enfim. Então, tanto na primeira etapa quanto na segunda, a gente teve um resultado muito semelhante, muito parecido. Na terceira etapa, né, como eu falei, a gente executou menos gerações, então provavelmente é por isso a gente não chegou nesse resultado. Eu creio nisso porque o problema é simples, né? Então o algoritmo acaba chegando nesse valor uma hora ou outra. Mas a grande diferença é que a gente não tem mais um grande indivíduo, né? A gente tem uma gama de indivíduos para escolher. E aí, conforme a realidade do problema, né, vai ser escolhido um daqueles melhores itens, né, da frente de menor dominância. Eu acho que seria isso aí o que a gente teria para falar nessa questão 4. E aí a gente entra aqui na questão 5, né, que é para falar sobre o contexto, né, um local que alguma coisa que a gente podia usar multi-objetivos, né, no nosso dia a dia. E aí a gente começa aí com o Alexander, né? Bom, no meu contexto, eu trabalho numa empresa varejista e lá eu observo que o pessoal do comercial tem uma dificuldade enorme de controle do leque de produtos oferecidos. Atualmente, a empresa oferece mais de 20 mil itens distintos para os seus clientes, que são basicamente classe C, D e E. Né? Então, o ticket desses itens são baixos e a empresa só tem um grande faturamento se vender muito, um alto giro. Só que, pela regra de Pareto, a gente sabe que 20% dos itens são responsáveis por 80% do faturamento da empresa. Então, assim, hoje está em 20 mil itens o cadastro de produtos ativos. 20 mil itens ativos. Então, é um cadastro muito inchado, muito inchado. Então, para você conseguir ter uma margem boa de lucro desses itens, você tem que ter uma precisão muito boa. Né? Então, tem que ter um bom controle de estoque para você fazer uma boa reposição. Você tem que ter uma boa precificação. Você tem que ter uma margem boa. Se você tem uma margem boa, consequentemente, você vai ter lucro. Agora, nem sempre aumentar faturamento é proporcional ao aumento do lucro. Às vezes você sacrifica a sua margem para aumentar o faturamento, mas o seu resultado operacional vai embora. Capaz, às vezes, você até ter prejuízo. Então, existem nuances no varejo que são difíceis de controlar. Então, a ideia seria mapear essa gama dos 20% dos itens mais vendidos, que correspondem a 80% do faturamento da empresa, para não apenas focar neles, mas a partir deles existem outros desafios. Por exemplo, existem a questão da sazonalidade, né? Dependendo da época do ano, a carteira de produtos em destaque é outra, né? Dia das Crianças, Dia das Mães, coisas inerentes do comércio. Então, a tendência é que a carteira de produtos sempre fique inchada. E quanto mais pulverizada fica a cartela, o meu resultado tende a ser pior. Então, através deste mecanismo de mapeamento, seria fundamental eu otimizar o lucro e o faturamento. Então, esse é o estudo de caso que a gente poderia aplicar, né, múltiplos objetivos. Agora a gente vai ver com o Rodrigo o problema dele. Isso. Da minha parte, eu trouxe uma situação que é até uma vivência assim que eu tenho, né, até mesmo nessa área como profissional de desenvolvimento de sistemas. Ah, eu expliquei todo o contexto dentro desse texto aí na situação de lidar com um backlog muito inchado, né? Quando eu falo isso, imagina uma empresa de software que tem uma alta demanda de desenvolvimento, tem um grande número de tarefas a serem desenvolvidas,
E a gente pensar numa metodologia ágil, né, de gestão dessas tarefas, é claro, existem várias formas da gente priorizar essas tarefas a serem desenvolvidas, né? Só que isso fica, na maioria das vezes, a cargo do gerente de projetos ou Scrum Master, para a gente categorizar o que vai ser feito primeiro, o que vai sair dentro de uma determinada sprint, né? Porém, se a gente pensar nessas questões de múltiplos objetivos, né, ou aplicação de algoritmo, ou uma inteligência a ser aplicada dentro dessa gestão, a gente pode até mesmo pensar que cada uma das tarefas que chegam ali no backlog, tudo aquilo que precisa ser desenvolvido, ao invés de ser tomada uma decisão por parte do gerente de projetos ou do Scrum Master, existisse um algoritmo, né, uma inteligência que, através da análise de valores de cada um dos requisitos do backlog, que a gente, por exemplo, colocaria uma etiqueta identificando alguns requisitos, alguns pontos, alguns metadados de cada um dos requisitos que estão no backlog, a gente poderia ter um algoritmo que chegasse ao resultado para a gente sobre qual seria o melhor sprint a ser entregue dentro de um determinado período. Né? Então, através de análise de valores de cada uma das demandas, né, que elas precisariam ser categorizadas antes disso, o algoritmo ele chegaria à montagem de um backlog, na verdade, de uma montagem de um sprint, onde determinaria ou nos daria a resposta que seria do tipo: olha, a melhor sprint a ser atendida essa semana deve conter tais tarefas, né? Então, essa que seria uma possível aplicação também desse tipo de algoritmo que a gente está vendo aí. E por último, a gente tem o Vitor, que vai explicar o ponto de vista dele também, uma possível aplicação. Eu trouxe aqui até dois problemas, né? Um seria problema de compra de computador dentro de uma empresa. E aí a gente teria como critérios, né, de análise processador, largura de memória, quantidade de memória, largura fugiu a palavra aqui, gente. Enfim, pode ser memória, capacidade de HD, enfim. E aí, se a gente pensar só em maximizar, né, pode ser que a gente tenha máquinas superdimensionadas para trabalhos que não exigem tanto, né, não exigem uma máquina com tanta potência. E o inverso também pode acontecer. Alguém que realmente precisa de potência fique com a máquina sem essa capacidade por conta de comprar uma máquina com um preço mais baixo, né? A gente sabe que quanto maior a capacidade, o preço acompanha, né? Sobe junto. Então esse aqui seria um problema que eu trouxe. Tem um pouco da descrição aqui do que eu penso e tem uma outra, um outro problema aqui que eu trouxe que seria um problema de adubação, né? Quando você tem uma plantação e chega o momento de você fazer uma adubação, você faz uma coleta, né, de partes do solo e faz uma análise do solo. Com essa análise, a gente consegue identificar quais nutrientes e em quais porcentagens a gente tem naquele solo. E do outro lado, a gente tem a quantidade que a gente precisa para cada planta, de cada nutriente para cada planta, né? E em cada estágio, enfim. A gente sabe quanto a gente tem e aonde a gente precisa chegar. E o terceiro ponto é que, a menos que você seja um produtor gigante para mandar formular o adubo exatamente da forma que você precisa, a gente tem fórmulas pré-definidas, entre aspas, né? Fórmulas comerciais, né? De adubos comerciais. E aí essa fórmula segue uma anotação aqui de nitrogênio, fósforo e potássio. Isso aqui falando de macronutrientes, né? E aí a gente poderia pensar aí num algoritmo que calculasse, sabendo quanto que precisa, quanto que precisa chegar, né? Sabendo de quanto a gente tem na análise, quanto a gente a planta precisa, então a gente sabe quanto que a gente precisa incrementar no solo, ver quais dessa formulação vai atender, se uma vai atender ou se misturassem algumas formulações, quais quantidades, né, para atender e suprir a planta de forma que realmente precisa, porque a gente também não pode colocar
nutriente em excesso, senão também traz problemas para a planta, né? Então tem esses dois aí, teria também de nutrição animal, mas acho que já ficaria demais, né? Já deu mais que uma página aqui. Esses dois problemas que eu trouxe aí. Por fim, aqui a gente tem como executar, né? Então, foi desenvolvido em Python, igual as outras etapas, né? Então, executando o Python nesse arquivo mochila aqui, estando todos os arquivos dentro da pasta, vai conseguir executar sem problemas o nosso algoritmo. Eu acredito que seja isso, né? Se algum colega tiver mais alguma coisa para colocar, senão a gente encerra a nossa apresentação. Esse é o nosso trabalho. Não vai ser Rodrigo, isso mesmo. alguma sugestão? Não, é isso aí. Então é isso aí, nosso trabalho.